Graça e paz. Queria trazer uma meditação da palavra de Deus para as nossas vidas neste momento. Abacuque 3, o versículo 18, diz assim: Todavia me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Mas antes eu queria trazer um pouquinho do contexto desta situação, deste momento que Abacuque vivia. Abacuque era profeta, profetizava no Reino do Sul, em Judá, na cidade de Jerusalém. Abacuque tinha como ofício, além de profeta, o seu ofício espiritual, mas tinha como ofício sentinela. Abacuque era daqueles guardas que ficam nas guaritas, nas sentinelas, vigiando, guardando a cidade. Ficava lá no alto da torre, vigiando. Este era o ofício de Abacuque. O nome Abacuque significa abraçar, aquele que abraça. Alguns teólogos dizem que a conotação do nome de Abacuque de abraço é um abraço de como quem luta, como aqueles abraços como um lutador de judô dá, que abraça para poder fazer a luta. Por que chegou-se a este entendimento? Porque Abacuque vive uma briga com Deus. Briga com Deus, ele está brigando com Deus durante aquele momento ali. Abacuque, ele está vendo que o ímpio está prosperando. Ele começa o livro dele, lá na Abacuque 1:1, dizendo o peso que viu o profeta Abacuque. Que peso é esse? É peso de amassar mesmo, né? A palavra que está explícita ali de peso é amassar. E essa palavra é de ser amassado, como quem espreme alguma coisa. Veja bem, enquanto Abacuque está profetizando lá no Reino do Sul, o Reino do Norte, o Israel do Norte, está sendo invadido pela Babilônia. Ele está vendo um exército estrangeiro invadir o Israel do Norte e ele sabia que a qualquer momento esta guerra poderia chegar até ele. Por que a Babilônia estava invadindo Israel do Norte? Por causa dos seus pecados. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus para cometer pecados, para viver numa prática de pecado, lutas e tribulações vêm como consequência da nossa vida. E Deus já havia falado com aquela nação que eles deveriam retornar ao caminho de onde eles não deveriam ter saído. Deus escolheu aquela nação para ser a nação dele, exclusiva dele, mas eles, tempo e outro, eles se afastavam da presença de Deus. Parece às vezes até com alguém, né? Com alguém, se a gente pode dizer assim. Às vezes nós sabemos o caminho que nós devemos ficar, sabemos o lugar onde nós devemos ficar, mas nós acabamos nos afastando da presença de Deus. E as consequências geralmente não são agradáveis. E Abacuque, ele estava observando tudo aquilo que está acontecendo e ele começa a questionar Deus. E ele questiona o Senhor, por que o ímpio está prevalecendo? Por que o ímpio está prosperando? E nós que somos os teus servos estamos aqui. E a oração de Abacuque era de muito questionamento. E Abacuque questionava também porque ele estava orando e Deus não estava respondendo a sua oração. Ele questiona o silêncio divino. Qual de nós aqui nunca questionou sobre o silêncio divino? Que atire a primeira pedra, né? Quantas vezes nós oramos e nós achamos que Deus não está escutando a nossa oração. Nós até às vezes afirmamos isso, Senhor, parece que o Senhor não está me ouvindo e de fato eu estou falando sozinho. Mas nós sabemos que Deus está sempre com os ouvidos inclinados para ouvir a nossa oração. Só que existe um momento certo de falar. Existe um momento certo de ouvir e o lugar certo de ouvir. Lembra que eu expliquei que Abacuque era um sentinela por ofício, de profissão? Ele era um sentinela. Ele tinha que estar onde? Ele tinha que estar no lugar dele, na torre de vigia. Lugar de profeta não é no meio do povo. Lugar de profeta não é no meio da multidão. Porque a multidão murmura, a multidão reclama, a multidão afasta o profeta de ouvir a voz de Deus. O lugar do profeta está na torre de vigia. A torre de vigia, o profeta está com a palavra aberta, está com o jejum em dia, está com oração em dia, não lá no meio da multidão.
As muitas vozes da multidão impedem o profeta de ouvir a voz de Deus. Aí Abacuque entende tudo isso. Abacuque entende e fala assim: olha, Deus, eu vou retornar para o meu lugar, vou lá para a minha torre de vigia. E de fato, quando ele retorna para a torre de vigia, ele escuta Deus falar. E Deus fala assim: Abacuque, agora que você voltou para o lugar da onde você não deveria ter saído, eu vou falar com você. Entenda isso. É momento de retornar para onde nós não deveríamos ter saído, para a presença de Deus, para o lugar, para a nossa torre de vigia, para poder ouvir Deus falar. Então, Deus começa a falar com Abacuque. Só que Deus dá uma instrução para Abacuque, fala assim: olha, o que eu vou te contar agora, você vai escrever em tábuas grandes, para aquelas pessoas que passarem correndo consigam ler. Ou seja, Deus estava mandando Abacuque ler, construir um outdoor, né? É como a gente passa às vezes no carro, no ônibus, em alta velocidade, e a gente consegue ler aquela mensagem que está ali. Porque Deus estava falando para Abacuque fazer isso? Porque o que ele estava falando iria de fato acontecer. Deus estava falando: olha, eu vou falar e vai acontecer. Então escreve para que fique registrado, para que todos saibam. E aí a resposta que Deus dá para Abacuque não é muito aquela resposta que Abacuque queria ouvir. Deus fala assim para Abacuque: olha, Abacuque, tá vendo aquela invasão que está acontecendo, aquela guerra que está acontecendo lá em cima? Ela vai chegar até vocês. O mantimento vai faltar, o vinho vai faltar, o azeite vai faltar, vai chegar doença, vai chegar sofrimento, vai chegar morte. Veja que Deus está falando assim: Abacuque, você está dizendo que tudo está ruim? Eu quero dizer para você que tudo vai piorar. Só que Deus fala para ele assim também: olha, mas eu darei livramento. Às vezes, irmãos, na nossa vida, quando nós estamos ali buscando a Deus para que Deus nos salve, nos dê livramento de uma luta muito grande, quanto mais a gente ora, parece que as coisas estão piorando. Parece não, as coisas costumam piorar cada vez mais. Só que assim como Deus falou para Abacuque: olha, vai ficar mais difícil, mas eu darei vitória sobre esses exércitos, sabe? Havia um tempo que esse povo iria colher o fruto da vitória. Levaria ainda 70 anos para a vitória chegar para o povo de Israel. Mas Deus falou: olha, eu vou vencer esses inimigos por você, por vocês, né? Por aquela nação, e a vitória vai chegar. Aí, irmãos, Abacuque entende, né? Ele fala assim: olha, eu estava errado, eu estava fora do meu lugar. Abacuque recebe aquela palavra de Deus e ele decide devolver a Deus uma oração que veio do profundo do seu coração, né? Do profundo da sua alma. E ele entende que só existe um Deus poderoso. Só existe alguém que pode dar vitória para aquela nação. E eu quero dizer para você, este mesmo Deus de Abacuque é o nosso Deus. Só ele pode vencer as nossas causas. Existem causas que são impossíveis para todos, menos para Deus, menos para Deus. Aí Abacuque faz essa oração tão maravilhosa. Ele fala para Deus assim: olha, Deus, ainda que falte o vinho, ainda que a videira nem floresça, ainda que os animais do campo sejam arrebatados, ainda que os celeiros sejam esvaziados de mantimento, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O Abacuque está falando assim para Deus: olha, Deus, vai ficar difícil, vai ficar muito difícil, mas a tristeza não vai me dominar. A depressão não vai me vencer. Abacuque está falando assim: ó, eu me alegrarei, eu saltarei de alegria, porque exultar é saltar de alegria. Abacuque está falando: olha, eu vou saltar de alegria, mas simplesmente por saltar, não. Simplesmente por se alegrar, não. Abacuque está falando: olha, eu saltarei na presença do Deus da minha salvação. Existe um Deus que traz salvação para a nossa vida. Nós precisamos aprender a se alegrar nele. Se alegre, mesmo que seja de forma antecipada, porque a vitória é certa com esse Deus. Tá difícil? Tá ficando cada vez mais difícil? Tá faltando a comida? Tá faltando azeite? Tá faltando o mantimento? Se alegre na presença de Deus, porque a vitória é em Deus para você e para sua família. Graça e paz.